Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aí com essa última unidade nossa desses vídeos, desse momento nosso aqui de introdução à quântica. Vamos começar já do que a gente sempre fala no início. Eu já começo sempre falando com vocês dos postulados. Por quê? Porque é meu jeito de tratar essas disciplinas e é bom que a gente vai revisando esses postulados. A gente até conversou sobre esses postulados esses dias. Não são coisas totalmente mastigadas fácil ou que a gente entende facilmente, tem coisas que às vezes a gente tem que aceitar, mas vamos lá, vamos prosseguir assim. Então o primeiro postulado ele fala que essa função aqui, o psi de x e t, ele contém toda a informação sobre o sistema, certo? Aqui a gente estava trabalhando em uma dimensão, então vamos deixar aqui, ó, x e t. Então toda a informação do meu sistema está contida na função de onda. Segundo postulado, ele me fala quem são os possíveis observáveis. Dado que a informação está nesse psi, o que eu posso tentar obter de informação nesse psi aqui? Eu posso obter de informações dos operadores, que são operadores hermitianos. Os possíveis resultados de um certo observável são os autovalores relacionados a esse observável. Aqui a gente tem uma equação de autovalor. A probabilidade de uma função de uma partícula quântica que está entre x e x mais dx é dado por esse módulo quadrado aqui da função de onda dx aqui, porque aqui a gente tem que fazer uma integral para saber uma região de fato do espaço. A equação de Schrödinger me dá a evolução desse psi, então se toda a informação do sistema está nesse psi, eu tenho que saber como que ele está evoluindo no tempo. Ele evolui no tempo através da equação de Schrödinger, onde esse H aqui é o hamiltoniano, ou energia total do sistema. E se a gente fizer uma medida e obtiver de fato um alto valor A n, que ele está relacionado a esse autovetor ou a essa autofunção φn, o meu estado, que ele era psi, ele colapsa ou ele se reduz para esse φn. Isso a gente já tem discutido bastante, mas fica aí para vocês relembrarem. A gente também reescreveu esses postulados com a notação de Dirac, que eu vou passar bem rapidamente. O vetor de estado ele contém informação do sistema, operadores hermitianos são observáveis, os possíveis resultados de uma observação são os autovalores desse observável, a probabilidade de encontrar um certo autovalor é dado pelo módulo quadrado desse produto interno, a equação de Schrödinger me dá a evolução do estado, e aqui eu tenho a medida projetiva me dando colapso ou redução do estado, que era psi, ele passa para esse estado psilínea. Então, dado isso aí, vamos continuar aqui a nossa revisão, que a gente fez aqui uma certa pausa. A gente estava falando de mecânica quântica em uma dimensão, calculando aqueles potenciais, depois a gente parou para falar de Cat-Bra operador. Mas aí eu quero revisar aqui algumas coisas que vão ser importantes para a gente. Primeira coisa, o produto interno aqui entre esse f e g é dado por essa integral aqui, f estrela g. Se eu quiser o valor esperado desse observável A para num certo estado psi, é dado por essa integral aqui. Então eu coloco aqui no meio, eu vou ensanduichar aqui esse operador A com psi estrela e o psi, tá beleza? Em especial aqui, o valor esperado desse operador aqui, que é o operador momento linear, é dado por esse camarada aqui. Onde aqui eu já utilizei o princípio de correspondência, que esse P chapéu é H cortado sobre I ddx. Aqui a equação de alto valor, já tinha colocado lá no postulado 2, mas já fica aqui para a gente repetir. Operadores hermitianos são esses camaradas para operadores matrizes. Se for um operador diferencial, a gente tem que fazer aquela integralzinha que vocês já viram. O princípio de incerteza posição-momento, que ele fala que a incerteza na posição e no momento, elas estão relacionadas, elas têm um limite mínimo, que é esse H barra sobre 2. E o princípio de certeza energia-tempo, a gente também já discutiu, que ele está me contando se o meu sistema ele puder fazer uma certa transição de energia de ΔE, ele tem um tempo mínimo para fazer isso, que é dado por essa equaçãozinha aqui. A gente já discutiu isso também em outros vídeos. Isso aqui é só uma revisãozinha. E aí mais alguma revisão, certo? Lá no capítulo 2 do Griffiths, a gente já discutiu isso tudo. A gente estava trabalhando nessa equação aqui, ó. É a equação de Schrödinger completa para precisão. O que a gente fazia? A gente estava procurando estados estacionários desse precisão. Então, olha só, a equação de Schrödinger em uma dimensão é esse camarada aqui, certo? A gente já trabalhou ela lá no capítulo 2 do Griffiths. Essa equação aqui ela pode ser escrita assim, ó, H psi é IH barra DDT de psi, onde a gente identifica esse H chapéu como sendo o hamiltoniano do sistema. É a parte cinética mais potencial, beleza? Só que aí a gente faz a seguinte correspondência. Onde tiver x chapéu, eu coloco x, porque a gente está trabalhando na representação de posições. Onde tiver x chapéu, a gente coloca x. Onde tiver p, a gente coloca esse camarada, h cortado sobre i, ddx. O nosso objetivo era qual? O nosso objetivo lá no capítulo 2 do Griffiths era
Dado esse potencial aqui, por exemplo, e dadas as condições iniciais, por exemplo, que uma partícula estava vindo aqui da esquerda para a direita, estava vindo aqui da esquerda para a direita e trombava aqui com esse potencial, qual que era a probabilidade dela estar aqui do outro lado? Isso aqui foi quando a gente estudou tonelamento. Qual que era o objetivo nosso? Dado um certo potencial, a gente fazia aqui separação de variáveis e encontrava o estado estacionário. Então, nosso objetivo era esse. A gente falava assim, tá beleza, a gente quer saber de estado estacionário. Então, o estado estacionário ele é dado por esse camarada aqui. Então, o estado estacionário aqui, psizão n, é um psizinho n, eu vou chamar só de psi n, exponencial de menos i é n por h barra t. E aí a gente tinha aqui a equação de Schrödinger independente do tempo para uma dimensão. A nossa função no capítulo 2 do Griffiths foi só e somente, dado um certo potencial, v de x, que é uma dimensão, calcule quem que são os psis n, que aí a gente tem o estado estacionário. Se a gente tiver estado estacionário, a gente calcula o estado geral dessa forma. Tranquilo, porque é uma combinação linear, então a gente calculava dessa forma aqui. Aí bacana. Só que se a gente tiver um potencial dessa forma, esse aqui é o potencial elétrico, por exemplo, energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é dado por esse camarada aqui. E aí? E aí? Como que a gente... Isso aqui não está em uma dimensão. Isso aqui é um sujeito que está em 3 dimensões, tá certo? E aí, como calcular esse camarada? Mais que isso, esse camarada aqui é um camarada que a gente pode falar que ele é radial. E aí, o que fazer nessa situação? Como trabalhar essa situação? Por exemplo, não se assustem com isso aqui, vou deixar até um carinha aqui em cima de mim, aqui, ó, assustado, mas não se assustem igual ele. Mas olha só, por exemplo, esse aqui são os orbitais eletrônicos do átomo de hidrogênio. São os orbitais eletrônicos do átomo de hidrogênio. Será que a gente consegue identificar quem são esses númerozinhos aqui, ó, 200, 210, 211? Será que a gente consegue identificar quem são esses camaradas aqui? O que é cada corzinha dessa? O que significa esses caras aqui? E esses caras são muito importantes não só para a física, quanto até para a química. E será que a gente consegue identificar isso aqui? Mais que isso, será que a gente consegue chegar nessa função aqui, ó? Olha aqui, ó, ele tem uma função gigantesca aqui, ó. Não se assustem de novo. Essa tem uma função gigantesca aqui. Será que a gente consegue achar esse camarada? Essa que vai ser a pergunta nossa nessa unidade. E aí eu peguei uma simulação aqui, eu vou deixar na descrição para vocês brincarem. É a mesma simulação, é do mesmo grupo que eu fiz a simulação lá em uma dimensão. Esse camarada que é bem interessante, que ele é o seguinte, ele tem aqui uma... Aqui, ó, você pode brincar, ele é só pro átomo de hidrogênio. Você tem esse camarada aqui, ó, você está vendo que ele está aqui, ó, peraí. Orbitais complexos, aí ele tem um tanto de coisa aqui, orbitais reais, vou deixar aqui orbitais complexos. Aí você pode brincar um tanto de coisa aqui. Eu estou pedindo para ele mostrar simplesmente aqui o orbital e mostrando aqui a distribuição radial. Essa aqui é a distribuição radial para esse potencial aqui. E aí aqui tem n igual a 1, n, l e m. Então vou colocar aqui um n igual a 2. Coloquei um n igual a 2, vocês estão vendo que a distribuição radial agora tem 2 morrinhos. E agora esse camarada aqui, ó, vocês estão vendo que ele tem uma certa simetria. Olha só, eu estou rodando aqui, ó, x, y, z está rodando ali. Eu estou rodando, esse cara ali tá parado, certo? Só que se eu trocar esse camarada aqui para 1, aí agora eu já não tenho mais eu já perco aquela simetria esférica. Eu já tenho aqui uma direção preferencial. Se eu colocar esse camarada aqui igual a menos 1, eu já tenho outra coisa acontecendo. Certo? Isso aqui é justamente a distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio. São aqueles orbitais lá. E aí se eu colocar aqui n igual a 5, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, que eu coloquei n igual a 5, né? Tá faltando um camarada aqui, então aqui deve ter um sujeito faltando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, porque eu coloquei L igual a 1. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 morrinhos aqui na distribuição radial. Se eu rodar esse camarada aqui para L igual a 0, eu vou ter uma simetria esférica. Se eu colocar aqui L igual a 1, eu perco essa simetria esférica de novo. Será que a gente consegue compreender isso? Se eu colocar aqui agora L igual a 2, eu vou ter uma outra distribuição eletrônica. E aí, como é que funciona isso? Será que a gente consegue descrever isso nas nossas contas? Isso aqui é um negócio interessante. Seria bacana vocês brincarem com isso. Eu vou voltar nessa simulação em outro vídeo. Mas seria interessante vocês darem uma brincada com isso aqui. Então tá. E aí? Então olha só, a gente fez essa simulação. E aí, como trabalhar com isso? Aí eu já vou apresentar para vocês aqui. Essa aqui é a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Vocês estão vendo que ela parece muito com a equação de Schrödinger em uma dimensão. Parece muito. Pode parecer que não, mas parece. Ficou esquisita essa frase, né? Mas beleza. Pode aparentar que não, mas só que ela parece muito com a equação de Schrödinger em uma dimensão. Porque olha só, eu tenho aqui menos h² sobre 2m,
Tem esse camarada aqui que é o Laplaciano em coordenadas, nas coordenadas que você quiser trabalhar, cartesiana, esférica, cilíndrica, aí depende em qual tipo de simetria que você tá vendo o seu problema, em qual tipo de situação. Eu tenho aqui meu psi, que antes era de x e t, agora é de r e t. Eu tenho meu potencial aqui, que agora ele é um potencial de r, que ele pode depender de qualquer uma das coordenadas. O psi de novo e h barra ddt de psi. Então a equação de Schrödinger é igual. Então olha só, ela pode ser escrita como h psi, que é ih barra ddt psi, onde a gente identifica esse camarada aqui como hamiltoniano. Vocês estão vendo que a frase é a mesma. O h chapéu aqui é o hamiltoniano. E a equação de Schrödinger é a mesma. Só que a gente faz a correspondência, lá atrás em uma dimensão, a gente tinha a seguinte correspondência. O momento linear era h cortado sobre i ddx. O que é esse ddx aqui? Nada mais é do que o gradiente em uma dimensão. ddx é o gradiente em uma dimensão, só em x. Aqui eu vou substituir o momento linear para h cortado sobre i, o gradiente, porque agora eu já estou trabalhando em 3 dimensões. Beleza? Então o momento aqui ele vai ter um momento em x e y, z. E aí quando eu colocar esse camarada aqui ao quadrado, vai aparecer o Laplaciano. A ideia vai ser essa, certo? Aí a gente vai poder brincar esse tipo de potencial. Vocês estão vendo que a proposta é a mesma. Então olha só, a equação de Schrödinger é essa aqui, em 3 dimensões. O que a gente vai fazer? A ideia vai ser a mesma coisa. A gente vai supor estados estacionários. Estados estacionários são dados por esse camarada. Dado que eu tenha estados estacionários, eu vou ter aqui uma equação de Schrödinger independente do tempo em 3 dimensões. Vai bastar a gente descobrir quem que é esse potencial. Dado quem é esse potencial aqui, a gente vai tentar resolver essa equação de Schrödinger para esse potencial e descobrir quem são as soluções dela. Beleza? Então vocês estão vendo aqui, inclusive nessa simulação aqui é porque eu fiquei rodando ele, mas essa distribuição aqui, ó, essa distribuição ela é um estado estacionário. Não está mexendo aqui a distribuição de probabilidades. Só que se eu coloco esse camarada aqui como uma combinação linear, deixa eu colocar 2 caras aqui, ó. Calma aí. Real combinations, isso que eu queria. Olha lá. Agora essa distribuição de probabilidades aqui, ela não está mais estacionária. É uma distribuição de probabilidades que ela muda no tempo. Tá certo? Então a gente pode ter isso também. Por que não? Então beleza. Então a nossa proposta agora vai ser essa. Nossa proposta vai ser, dado um certo potencial, descobrir quem são as soluções da equação de Schrödinger para esse potencial. Pode acontecer de ter potenciais bem complicados, mas antes de dar um potencial de cara, a gente vai trabalhar um pouquinho algumas soluções ou algumas características dessa equação de Schrödinger em 3 dimensões. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Eu quis fazer esse vídeo bem só falando assim, ó, o tipo de estudo que a gente vai fazer é esse, analisar a equação de Schrödinger em 3 dimensões para isso aqui. Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço, falou, tchau!